natureza, do vinho e do amor. Até lá e uma boa noite. Concertos internacionais. Oferecimento Seguro Residencial Itaú, o melhor amigo da casa. Smirnoff. A felicidade é um estado de Smirnoff. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento Passport, o Scott das melhores tradições escocesas. Empresários que aumentaram os preços demais começam a ser chamados para explicar os abusos. Patrões e trabalhadores fazem acordo em Minas e os salários sobem 400% para compensar perdas do ano passado. A polícia prende em Manaus um avião carregado de cocaína. Foram encontrados 100 quilos de cocaína nas asas do avião que ia de São Paulo para Miami. Os militares golpistas expulsam do Haiti os delegados da Organização dos Estados Americanos. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. Recorde de chuva no mês de outubro. 6 estados são atingidos. São Paulo foi o mais castigado. Na cidade de Franco da Rocha foi decretado estado de calamidade pública. A polícia do Rio faz uma blitz no morro do centro da cidade e apreende uma grande quantidade de armas usadas pelos traficantes. O Ministério da Saúde manda fechar a fábrica de balas contaminadas com cocaína. E na Paraíba, os exames confirmam a presença da droga. A Volkswagen anuncia novo aumento para os automóveis. O Gol, um dos carros mais baratos do país, passa a custar 4,5 milhões de cruzeiros. O exército da Iugoslávia bombardeia a capital da Croácia. Um míssil atinge o palácio do governo no maior ataque a uma grande cidade europeia desde a Segunda Guerra. O piloto brasileiro Christian Fittipaldi, campeão da Fórmula 3000, negocia com a Minardi e a Benetton a ida dele para a Fórmula 1. Um avião faz uma escala para abastecer em Manaus e a Polícia Federal apreende quase 100 quilos de cocaína. O avião saiu de São Paulo e ia para Miami, nos Estados Unidos. O superintendente da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, acompanhou a operação. A droga foi encontrada dentro das asas do avião. Os 96 quilos de cocaína iam ser vendidos nos Estados Unidos. O delegado Romeu Tuma informou que a rota São Paulo-Miami é antiga. Como o avião Sêneca tem que ser reabastecido a cada 4 horas, na escala em Manaus a polícia desconfiou e interrompeu a viagem. Os 3 traficantes foram presos e levados para a penitenciária do estado do Amazonas. O menino Robespierre Júnior, do Mato Grosso do Sul, que precisa fazer uma cirurgia de medula óssea nos Estados Unidos, deve viajar daqui a 3 dias. Os 112 milhões de cruzeiros da cirurgia vão ser pagos pelo INAMPS. A Justiça concedeu uma liminar favorável ao garoto. Os pais de Robespierre Neves Júnior foram com o garoto até o prédio da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul acertar os detalhes sobre o repasse do dinheiro bloqueado para o transplante nos Estados Unidos. Com o dinheiro bloqueado foram comprados 205 mil dólares que estão depositados em juízo. O Banco do Brasil vai depositar essa quantia na conta do Hospital Universitário de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. O transplante de medula óssea do garoto Robespierre Neves Júnior está marcado para o dia 18 de novembro. Tem que ter esperança, né? Se não tiver esperança... O INAMPS entrou com 2 mandados de segurança contra a decisão da juíza Suzana Camargo Gomes, que mandou o Instituto pagar a cirurgia. Só que os 2 ainda não foram julgados. O presidente do INAMPS, Ricardo Ackel, disse hoje que com o dinheiro gasto com esta cirurgia, daria para pagar 95 mil consultas no Brasil. 2 dias depois da morte do deputado e médium Edson Queiroz, no Recife, a Fundação Adolf Fritz recomeçou as reuniões espirituais agora à noite. O médium foi assassinado sábado pelo ex-vigia da casa dele. O auditório da Fundação no bairro da Encruzilhada ficou lotado. Foi o primeiro encontro depois do assassinato do deputado e médium Edson Queiroz.
que dizia receber o espírito do Dr. Fritz. Na reunião desta noite foi discutido o espiritismo e o evangelho. Muita gente se emocionou. A direção da entidade informou que a fundação vai continuar os trabalhos normalmente. Técnicos do Departamento de Abastecimento e Preços se reúnem nesta terça para definir a volta das câmaras setoriais. Os primeiros empresários a serem chamados são do setor de arroz. Eles vão ter que explicar por que reajustaram os preços em 60% depois da mídia desvalorização. O setor da carne, que aumentou 40%, deve ser o segundo a ser convocado. As tarifas telefônicas devem subir 21,8% nesta terça-feira. A ficha telefônica passa de 6 cruzeiros e 50 centavos para 10 cruzeiros. A tarifa mínima para assinantes aumenta de 328 cruzeiros para 400 cruzeiros. Veja a seguir, a taxa referencial projeta inflação de quase 20% em outubro. Uma decisão inédita no Brasil. O imposto do comércio vai pagar a preservação do meio ambiente. E ainda nesta edição, as imagens do casamento de Liz Taylor, de véu e grinalda. Do outro lado da vida. Em cartaz na Vídeo Norte ou na sua locadora. Um lançamento SIC Vídeo. Assim começa o dia de um Tafman. Com uma boa reserva de energia, bem disposto, decidido. Este Tafman enfrenta os desafios do dia a dia na melhor forma física e mental. Tome Tafman E todos os dias. Este desafio tem sabor. O memorável encontro do Rio Centro das maiores estrelas da MPB e da Bossa Nova, em discos, fitas e compactiscs som livre. Centro Educacional Jean Piaget. Professores e técnicos altamente especializados, utilizando o método criado com base nas teorias de Jean Piaget, possibilitaram a formação de uma ótima pré-escola, um excelente primeiro grau e agora, indiscutivelmente, o melhor segundo grau. Centro Educacional Jean Piaget, formando homens inventivos, descobridores e críticos. Primavera na Globo. The Flash. É uma pena que eu tenha que furá-lo. Não adianta, Harley. Ele é o Flash. O homem mais rápido do mundo no combate ao crime. The Flash. Aventura inédita. Terça Nobre. Amanhã. Depois de O Dono do Mundo. Globo e você. Tudo a ver. A taxa referencial de outubro foi fixada em 19,77%. A taxa diária vai ficar em 0,8% até o fim do mês. A TR aumentou para acompanhar a alta dos juros. Os metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais, conseguem um reajuste salarial de 390%. Esse valor cobre as perdas salariais de outubro do ano passado a setembro deste ano. Além desse reajuste, as empresas com mais de 100 empregados vão dar de 1% a 4% de aumento. O acordo fechado com a Federação das Indústrias atinge 70 mil trabalhadores. O desemprego aumentou 4% em agosto. A pesquisa do IBGE concluiu que o Rio foi a capital com o menor número de desempregados, 2,8%. Em São Paulo, o índice chegou a 4,38%. E Recife ficou com a maior taxa, 5,76%. O comércio foi o setor que mais demitiu.
O Congresso Nacional dá o primeiro passo no estudo da medida provisória que regulamenta a utilização de títulos públicos na privatização das estatais. A comissão mista aceitou a medida provisória 299. Por 10 votos contra 3, deputados e senadores decidiram aceitar a medida provisória. O deputado Francisco Dornelles tem agora até o dia 16 para apresentar outro parecer sobre o mérito da questão. Ou seja, se devem ser aceitos títulos da dívida externa ou da dívida agrária, entre outros papéis, na compra de ações nos leilões de privatização das estatais. Todos aqueles títulos emitidos pelo Estado têm que ser considerados e levados em conta no momento do leilão das Minas. A comissão mista tem agora até o dia 17 para julgar o mérito da questão. Depois a votação será no plenário do Congresso, que tem até o dia 1º de novembro para votar. Como o leilão da Uzi Minas já está marcado para o dia 24 deste mês, os líderes do governo vão tentar antecipar essa votação no plenário para o dia 22 ou 23. Assim, o leilão da Uzi Minas seria realizado com regras definidas e com poucas chances de contestação na Justiça. O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, critica a medida provisória que permite o uso de qualquer moeda nos leilões de privatização e anuncia que vai questionar a constitucionalidade da medida provisória 299 junto ao Supremo Tribunal Federal. Os lixeiros do Rio voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. Os garis já começaram a recolher as 42 mil toneladas de lixo espalhadas pela cidade, mas eles vão precisar de 15 dias para retirar todo o lixo acumulado nas ruas. Um vendaval atinge 4 cidades da fronteira do Brasil com o Paraguai. A capital Assunção ficou sem luz. A força do vento, que chegou a quase 200 km por hora, derrubou 20 torres que levam energia da hidrelétrica de Itaipu para a capital do Paraguai. A região mais atingida foi a cidade de Coronel Oviedo, a 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. Um homem morreu quando o teto de um clube desabou. Em Belo Horizonte, o presidente da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, recebe o título de cidadão honorário da Câmara de Vereadores. Esta é a segunda vez que Dom Luciano é homenageado pela Câmara de Belo Horizonte pela defesa dos direitos humanos e da justiça social. Vários índios da tribo dos Pataxó assistiram à cerimônia. Uma decisão inédita no Paraná. Os deputados aprovam uma lei que garante 5% dos recursos do ICMS para o meio ambiente. Só este ano, os municípios vão receber 8 bilhões e meio de cruzeiros para unir preservação e desenvolvimento econômico. São os royalties ecológicos. O dinheiro é para manter as áreas de preservação ecológica, mas também deve ser usado na recuperação de rios, como é o caso do Iguaçu, que abastece dezenas de cidades no Paraná e já começa a ficar poluído aqui, no distrito de Pinhais, bem perto da nascente. Em Piraquara estão os mananciais que garantem água a mais de 2 milhões de pessoas na região metropolitana de Curitiba. Em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, está o Parque Nacional de Superagui, um refúgio de centenas de espécies da fauna e da flora. Com tanta responsabilidade de preservar a natureza, esses dois municípios sempre ficaram à margem do desenvolvimento econômico. A situação é a mesma em mais 100 cidades do estado. Para os prefeitos desses municípios, a lei agora é a garantia de preservação com desenvolvimento econômico. Com dinheiro, eles podem combater a poluição e também desapropriar áreas que correm o risco de serem desmatadas. Os pesquisadores mostram uma invenção para acabar com a poluição dos rios pelo mercúrio. A novidade também é capaz de evitar que garimpeiros morram contaminados. Esta é uma imagem comum no garimpo. O maçarico sendo usado para separar o mercúrio que foi misturado ao ouro. A mistura é feita para que o ouro fique livre de impurezas. O problema é que o mercúrio é o metal pesado mais tóxico que existe. E quando evapora, suas partículas contaminam o ar e os rios. Respirar vapor de mercúrio afeta o sistema nervoso e pode até matar. Os professores do Instituto de Biofísica aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro acreditam que podem mudar esta história. Eles desenvolveram este equipamento chamado retorta. Através de um processo de destilação, o equipamento é capaz de separar o ouro do mercúrio sem expor o garimpeiro à contaminação e sem poluir o meio ambiente. O funcionamento é simples. A mistura ouro-mercúrio é colocada em um recipiente fechado e aquecida a uma temperatura de 450 graus.
O mercúrio evapora, mas não escapa do recipiente. Ele é resfriado e volta ao estado líquido, podendo ser aproveitado de novo. Onde havia mistura, sobra apenas ouro. Vão ter rios mais limpos, peixes não contaminados, enfim, uma melhor qualidade de vida para o povo amazônico. Veja a seguir. Militares invadem o parlamento do Haiti e expulsam do país a missão da OEA. Paulo Francis revela os segredos do encanto de Liz Taylor. Uma vez mais, a noiva do ano. E daqui a pouco, o presidente Collor diz que é urgente a correção da tabela do imposto de renda. Os clubes de automóvel que você conhece têm mais de 700 veículos de assistência? Eles oferecem carro reserva enquanto o seu é consertado? E na estrada, eles pagam passagem, hospedagem e cuidam da assistência médica ou remoção em caso de acidente? O Automóvel Clube do Brasil tem tudo isso. O seu conceito de clubes de automóvel acaba de ser ultrapassado. Na revista Semanário desta semana, várias matérias me deixaram confuso, como um colibri diante de uma flor de plástico. Ex-mordomo do Roberto Carlos conta todos os segredos do rei. Por quê? O repórter passa uma semana ao lado do Jânio Quadros e escreve matéria embriagadora. Por quê? E o Erasmo Dias? Por que almoça comunistas? E por que as pessoas ainda compram esta revista? A resposta está no biscoitão da sorte. Grande biscoitão, né? Revista Semanário, informação com mais prazer. Gradiente, a dona da voz. Acontece que eu sou cliente da sua agência há anos. Não é de hoje que o senhor me conhece. E o senhor devolve um cheque meu, mesmo sabendo que eu tenho dinheiro para cobrir. Conta Total Econômico. Resgate automático da poupança e do fundão. E o seu limite de crédito ampliado no valor do saldo da poupança, para sua conta não ficar negativa. Na poupança. E alguma coisa também no fundão. Conta Total Econômico. Tudo o que você queria de um banco. Eu tenho dinheiro, mas a consideração de vocês eu não tenho não, né? Primavera na Globo. Uma divertida amizade que se transforma num agitado romance. Mais do que amigos. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Globo e você. Tudo a ver. CBF versus Flamengo. Por enquanto, está dando empate. Na reunião desta segunda-feira entre Ricardo Teixeira e Márcio Braga, não houve acordo. Mas houve pelo menos um encontro que até há pouco parecia impossível. O Flamengo não retirou o processo da Justiça Comum, mas conseguiu que a CBF pedisse à FIFA a prorrogação do prazo para uma nova rodada de discussões. Juga Kfouri. Há duas leituras para a reunião entre a CBF e o Flamengo. A primeira mostra uma intenção de entendimento, de paz, o que é bom. Por mais que a reunião tenha começado tensa e que Márcio Braga sequer tenha estendido a mão para cumprimentar Ricardo Teixeira, o clima foi respeitoso, com todos se tratando de doutor para lá e doutor para cá. A segunda leitura é melhor. Muito mais que as eleições na CBF, o que está em discussão é a nova ordem no futebol brasileiro, que passa necessariamente pelo fortalecimento dos clubes. Nesse aspecto, mesmo que a FIFA venha punir o nosso futebol, o saldo pode até ser positivo, se todos entenderem que quem faz o futebol são os clubes e a eles cabe resolver como devem se organizar. O pano de fundo, enfim, é o chamado Projeto Zico. Agora, quem apostou no recuo do Flamengo errou redondamente. No Haiti, militares armados expulsam a missão da OEA que estava em Porto Príncipe para negociar a volta do presidente deposto. Os 9 chanceleres já estão voando para Washington. Quase ao mesmo tempo, o parlamento haitiano, cercado por soldados armados, aprovou a substituição de Jean-Bertrand Aristide pelo juiz François-Joseph Neret. Os soldados chegaram a invadir o parlamento disparando tiros de metralhadora. 60 soldados iraquianos morrem durante combates com rebeldes curdos perto da cidade de Suleimânia, no norte do país. A informação é da emissora de rádio A Voz do Iraque Livre. 16 rebeldes curdos morreram e outros 70 ficaram feridos.
A primeira-dama soviética quebra um silêncio de 48 dias e conta aos telespectadores detalhes do golpe frustrado contra o presidente Gorbachev. Raíssa Gorbachev disse que a experiência do cárcere na Crimeia é uma marca que a família Gorbachev vai carregar para o resto da vida. Segundo a primeira-dama, o desespero levou os Gorbachev a pensar em fugir, mas a notícia do fracasso do golpe chegou antes. Raíssa também revelou que, por causa do trauma, o presidente Gorbachev passou a desconfiar de todos que se dizem amigos e aliados. Em Washington, o candidato do presidente Bush à Suprema Corte é acusado de fazer propostas indecorosas a uma colega de trabalho. Uma professora de direito que trabalhou com Clarence Thomas há 10 anos acusa o juiz de tentar levá-la para a cama. De acordo com Anita Hill, o juiz Thomas teria falado de sexo e descrito cenas de filmes pornográficos. Apesar da boa reputação da professora, há quem desconfie de que tudo não passa de uma jogada política. Uma fita com o depoimento de um jornalista americano sequestrado há mais de 6 anos no Líbano aumenta as esperanças de libertação dos reféns ocidentais. No depoimento, Terry Anderson disse que estava sendo bem tratado e anunciou que os grupos xiitas estão dispostos a libertar os reféns em pouco tempo. Uma mulher beirando os 60 anos que se casa pela 8ª vez ainda é notícia. Neste fim de semana na Califórnia, Elizabeth Taylor provou que sim. 15 helicópteros carregados de fotógrafos e cinegrafistas sobrevoaram o rancho de Michael Jackson, disputando os melhores lances da cerimônia milionária que uniu a atriz a um ex-caminhoneiro. Paulo Francis explica por que, apesar de estar há 4 anos sem filmar, a estrela continua brilhando tanto. Liz Taylor continua aumentando a alegria das nações, se casando pela 8ª vez com um jovem com espinhas no rosto, Larry Fortensky. Seu casamento foi um verdadeiro circo de mídia na mansão de Michael Jackson, que emprestou o seu lar secreto aos nubentes, aos pombinhos, mas os pombinhos tinham vendido com exclusividade os direitos do casamento a um fotógrafo, o que não quer dizer que o resto da mídia não tentasse toda penetrar, porque uma foto do casamento vale centenas de milhares de dólares. Tentaram penetrar por helicóptero, por balão e o diabo a 4. Elizabeth Taylor teve 3 casamentos sérios, com Conrad Hilton Jr., com Ed Fisher e com Richard Burton. Conrad Hilton bebeu tanto na noite de núpcias que não conheceu biblicamente a noiva, dormiu sozinho. Ed Fisher era casado com a melhor amiga de Elizabeth, Debbie Reynolds, mas Elizabeth Taylor não teve perdão. E Richard Burton foi o único realmente sério. Se amaram muito, brigaram muito, se reconciliaram e casaram 2 vezes. Beberam literalmente o casamento até destruí-lo, como no seu melhor filme juntos, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E por que essa fusarca toda com Elizabeth Taylor, que é uma senhora que já deve estar na 8ª pitangui? Porque a verdade é que Elizabeth Taylor foi a grande estrela dos anos 60 e não Marilyn Monroe, como muita gente jovem pensa. Ela é o símbolo da década da permissividade e continua aí firme, forte, sacudida, tentando agarrar o seu homem e viver feliz para sempre. Festa Nacional. Veja a seguir, Collor chama Marcílio para discutir com urgência a correção da tabela do imposto de renda. E você vai conhecer um pouco mais da vida do piloto brasileiro de 20 anos que está sendo disputado pela Fórmula 1. Agora o Banespa tem um caminho muito fácil para você encontrar ouro. Ouro puro Banespa, em barras de 5 a 100 gramas em qualquer agência Banespa. É só escolher, comprar e levar. A informação em sua empresa será mais eficiente
Se as reuniões forem conduzidas em ambientes modernos e bem planejados, se as atividades gerenciais forem planificadas e controladas com o apoio de um eficiente sistema de comunicação visual, se o sigilo de seus documentos for mantido de forma segura e eficaz, e se tudo isso tiver a marca e a experiência da Magnetoplan. Magnetoplan, o ponto de convergência entre o cliente e a solução. O Brasil é hoje líder mundial na tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Esse é o resultado de uma história de desafios à capacidade da indústria nacional. O estaleiro Mauá participa desse esforço desde a primeira plataforma marítima, a Petrobras 1, e do primeiro petroleiro construído no Brasil, o Curacica, além de fornecer vários outros equipamentos para a exploração de petróleo no mar. E agora, o Mauá entrega o Potengi, o mais moderno navio de transporte de produto de petróleo, marco internacional de qualidade, proteção ambiental e automação. O estaleiro Mauá se orgulha de estar mais uma vez ao lado da Petrobras, fazendo a história desse país, na busca de avanço tecnológico e ampliação de sua frota mercante. Primavera na Globo. Um policial assassinado. Não entendo alguém apagá-lo por causa de falsificação. Foi o Rick Masters. Uma investigação se transformando em vingança pessoal. Quando me procurou, eu disse a você que ia pegar Masters, me lixando pro resto. Viver e morrer em Los Angeles. Uma história surpreendente. Festival Primavera. Amanhã, depois de The Flash. Oferecimento Gradiente, sua casa de espetáculos. E Martini Bianco, o lado brilhante da vida. A reforma tributária e a correção da tabela do imposto de renda vão ser os dois assuntos desta terça-feira de manhã do presidente Fernando Collor com o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. O ministro informou que a reforma tributária deve sair até o final do mês e que a correção da tabela é mais urgente. A primeira cobrança do resultado dessa reunião vai ser à tarde mesmo. O presidente da Força Sindical, Luiz Antônio de Medeiros, quer uma definição sobre a tabela do imposto de renda. O ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira adverte: para sair da crise é preciso modernizar a economia. Ele falou a empresários de São Paulo no Fórum de Debates sobre o mercado interno e a situação nacional. A recessão crônica em que nós estamos vivendo, acabamos de ter uma expansão de 5 meses e já entramos novamente em uma recessão, mostra que a economia brasileira está realmente estagnada e que é preciso modernizá-la, reformá-la e fazer o ajuste fiscal duro e firme e rápido, porque o custo desse ajuste é bem menor do que o custo de manter a situação como está. A recessão prejudica todos os setores da economia, mas quem vive de salário paga um preço maior. Jomir Betting. Uma coisa é certa, com emendão ou sem emendão, o país não aguenta mais um ano de recessão, porque a recessão econômica agrava as condições de vida da população na medida em que provoca redução na oferta do emprego e perdas reais do salário em todos os níveis. Os economistas lembram em todos os fóruns e seminários, como o fórum de hoje em São Paulo, que nos últimos 10 anos de crise, a participação do salário na renda nacional caiu para 34%. Em 1980, estava acima de 50%. Os conflitos sociais de origem econômica só declinam quando a fatia do salário fica com mais de metade da renda nacional. Nos países ricos, ela já se aproxima de 2/3. Agora, no Brasil, o resgate do salário real só vai começar quando o PIB voltar a crescer. Não há política salarial alguma capaz de redistribuir renda em estado de recessão econômica. Isso ficou bem claro nos debates de hoje em São Paulo. As vendas do comércio varejista em São Paulo voltaram a cair em setembro. A queda foi de 3% em comparação com agosto. O melhor resultado do mês veio dos supermercados. As vendas aumentaram 16%, por conta do aumento dos preços, que chegou a 30% no caso dos alimentos. Mesmo assim, no acumulado do ano, o desempenho do setor ainda é negativo. Antes era o futebol, agora é o automobilismo. De uns tempos para cá, o Brasil tem lugar certo no pódio nas mais diversas provas internacionais.
O último título de campeão mundial de Fórmula 3000 foi conquistado por um brasileiro de apenas 20 anos. O nosso personagem de hoje promete ser logo, logo um personagem de destaque na Fórmula 1. Antes de mais nada, ele é um Fittipaldi. O avô esteve ligado ao automobilismo. O pai, Wilson, foi corredor. E o tio, Emerson, bicampeão de Fórmula 1 e campeão de Fórmula Indy. Mas é justamente a responsabilidade do sobrenome que muitas vezes pesa nos ombros do jovem Christian. Todo mundo cobra muito do Christian. Quando o Christian ganha uma corrida, é normal. Quando o Christian chega em segundo, ele não chegou em segundo, ele perdeu a prova. Seja como for, Christian está cumprindo esse estigma dos Fittipaldi como um corredor de primeira grandeza. O duro treinamento que começou nos karts agora inclui até mesmo exercícios com o capacete, acrescido de um peso de 3 quilos para reforçar a musculatura do pescoço. Christian foi morar na Inglaterra, porque lá são maiores as chances de se educar em pistas de alta velocidade. Na atual temporada de Fórmula 3000, o herdeiro do talento Fittipaldi teve um desempenho excelente, apesar do começo meio complicado. A partir daí, Christian praticamente liderou todo o campeonato, até a última corrida deste domingo em Nogaro, na França, onde ele esteve na frente de ponta a ponta. Agora, Christian já negocia sua estreia na Fórmula 1, que pode acontecer no ano que vem. Ele sabe que ainda tem muito chão pela frente, mas sabe também que o sangue Fittipaldi que corre em suas veias tem células de vencedor. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Passport, o Scott das melhores tradições escocesas. Há 90 anos, a Gerdau constrói sua história com pregos, vergalhões, arames, telas, cordoalhas, correntes, barras, perfis e com homens com este perfil, segurando a barra, cercando daqui e dali, usando a cabeça. A Gerdau também produz arames para solda, cabos, cantoneiras e presta os mais avançados serviços de informática, tudo com qualidade, eficiência e precisão. A Gerdau acredita no futuro deste país e faz a sua parte, incentivando o crescimento. Produtos de alto nível, respeito ao público, o lucro como medida de desempenho e da valorização da liberdade, criatividade e iniciativa como qualidades inerentes ao homem. A Gerdau busca tecnologia atualizada e tem consciência de que a eficiência de todo negócio está na eficiência do homem. Uma empresa brasileira segura, sólida como o aço que produz. Gerdau 90 anos. Qualidade pela competência. Primavera na Globo. Tudo a ver. Felicidade, a nova novela das 6. Sessão Comédia. Oferecimento Martini Bianco, o lado brilhante da vida. Mais do que amigos. Barry Perlman e eu éramos amigos. Por mais que quiséssemos negar